Tá estável. Amados irmãos, graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Apocalipse, no capítulo 2, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. Clamamos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito a ilumine em nossas mentes, em nossos corações. Clamamos, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos compreender a Tua maravilhosa vontade e que nessa compreensão aspectos de nós possam ser modificados para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando as cartas que estão sendo estudadas, que estão sendo vistas às quartas-feiras. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos a carta a Éfeso, onde Jesus se descreve como aquele que tem autoridade. Éfeso é elogiada por sua fidelidade, é elogiada por ser uma igreja operosa, é elogiada por causa da sua firmeza doutrinária, porque ela era uma igreja que conseguia discernir aquilo que era falso daquilo que era verdadeiro. Mas a gente viu na igreja em Éfeso que faltava-lhe uma coisa muito importante. O ativismo religioso de Éfeso e a sua constante apologética destituída de graça fez com que o primeiro amor fosse abandonado. E o Senhor exorta a que ela se arrependa e volte, retorne ao primeiro amor, com a promessa de participar ao vencedor da árvore da vida. Hoje nós vamos a Esmirna. E Esmirna, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna. Irmãos, a cada igreja que é escrita, é interessante nós sabermos do contexto e da cidade. Por quê? Porque muito do contexto e da cidade ajuda a identificar aspectos que o texto traz na carta. É necessário conhecer Esmirna. Esmirna, aqui são alguns arcos. O arco principal, que a Esmirna tem ainda algumas ruínas da cidade antiga. A cidade de Esmirna é uma cidade que ela pode ser e é classificada pelos historiadores como uma cidade orgulhosa e belíssima. Ela era uma cidade que rivalizava com Éfeso, da primeira carta. Ela tinha uma hostilidade com Éfeso. Por quê? Ela rivalizava com Éfeso o título de ser a cidade luz desse território. Hoje, essa cidade, Esmirna, ela ainda existe.
é Izmir, na Turquia. É uma cidade que foi fundada 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes de Cristo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Os povos da Lídia, liderado por um rei chamado Alíades, destruiu completamente a cidade de Esmirna, que era uma colônia grega. E 300 anos depois da destruição de Esmirna, Alexandre o Grande, quando conquista o mundo antigo, ele sugere que Esmirna seja reconstruída. Ele começa a reconstrução 290 anos, em tese, antes de Jesus, mas no ano 200, um rei chamado Antígono consegue concluir essa construção. Eis porque alguns historiadores atribuem a reconstrução de Esmirna a Alexandre e outros atribuem a Lisímaco. Na realidade, dois foram importantes. Um começou e outro concluiu. Então, pode-se dizer que ambos estiveram diretamente ligados. Irmãos, só esse toque já dá uma ideia muito interessante sobre aquilo que está escrito. Porque baseado na história de Esmirna, e o povo sabia disso de forma muito clara, Esmirna foi uma cidade que literalmente morreu, e 300 anos depois, ela foi refeita. Uma cidade que havia sido extinta, e 300 anos depois, ela ressurge novamente. Essa cidade ainda existe, e com o mesmo nome, aparentemente. Como eu disse a você, na Turquia. Ela tem aproximadamente 300 mil habitantes. Ela era conhecida pelo seu fortíssimo movimento comercial, um movimento comercial que, em tese, também é tocado pelo fato de Esmirna também ser uma cidade portuária. Então, todas as cidades portuárias têm a sua leve propensão ao comércio também. Isso aqui é um mapa de Esmirna. Infelizmente, não tem como você ver alguns de Izmir, na Turquia, que é Esmirna. Essa é uma igreja cristã, uma das poucas igrejas cristãs que ainda existem nesse lugar. E aí uma fotozinha dela. Essa é uma foto de uma mesquita. A quantidade de mesquitas em Izmir hoje é bem, pelo que eu vi no Google Maps, e eu passei um tempo significativo analisando isso, eu vi que a quantidade de mesquitas é bem maior do que a quantidade de igrejas. As mesquitas eu sei que estão em atividade. Essas igrejas eu não tenho ideia, porque é possível que lá tenha marcando uma igreja e que ela não esteja funcionando. É possível isso ocorrer. Mas aqui, irmãos, a gente vai ver uma coisa também que é dessa cultura e é dessa época. Na cidade de Esmirna havia uma colônia, uma população judaica muito forte. Só que era uma população judaica que era forte e profundamente hostil ao cristianismo que nascia nesse berço do judaísmo, mas o judaísmo não tinha como controlar. Então, o culto do imperador, o templo lá, a deusa Roma, o lugar para a adoração do imperador, junto com judeus profundamente hostis, meu irmão, isso era um lugar péssimo para os cristãos. E os cristãos eram, de fato, realmente assim, acuados. A igreja primitiva sofreu muito, mas, do ponto de vista histórico-geográfico, na cidade de Esmirna, sofreram demais. Inclusive porque Esmirna, o nome Esmirna, está ligado a mirra. Esmirna e mirra têm uma ligação muito grande. E a mirra é uma espécie de bálsamo que era utilizado para embalsamar as pessoas para a morte. Assim como era utilizado para fins
terapêuticos, uma espécie de Vic Vaporub da época, que se passava no peito e respirava, que era um cheiro muito forte. Aqui a gente vê, irmãos, o culto do imperador, a hostilidade dos judeus, terrível, terrível para os cristãos. Para você ter ideia de como a cidade de Esmirna era terrível para os cristãos, a história nos mostra que 50 anos depois que essa carta foi escrita, um dos pais da igreja primitiva, chamado Policarpo, cujo nome dá o sentido de produtivo, poli, muito, carpos, frutos. Se a gente fosse pegar pelo nome, se ele representar isso, é possível que seja muita produção, muito produtivo, mas a grande produção de Policarpo dá-se pelo seu testemunho. Aos 86 anos, Policarpo era o pastor da comunidade lá em Esmirna. E ele foi aprisionado, um mártir, porque ele morreu pelo testemunho desse evangelho. Aos 86 anos, imprensaram tanto o coitado Policarpo para que ele negasse a Cristo, negasse o evangelho. E ele disse: eu tenho 86 anos de idade, esse Cristo nunca me fez mal, porque eu haveria de negá-lo agora? Aí deram uma espécie de, com a flecha, deram um ataque nele, colocaram ele numa estaca, ainda vivo, em praça pública, e ele foi queimado. Mas mesmo queimado, sua expressão de adoração ao Senhor, de firmeza, não mudou em absolutamente nada. Irmãos, foi na cidade de Esmirna, onde mortes coletivas de cristãos foram executados. Os historiadores mostram que, em um determinado momento da história de Esmirna, aproximadamente 1.200 cristãos foram jogados de cima de um monte. E, em uma outra leva, esses cristãos, mais uma vez nessa mesma cidade, mais 800, foram jogados também de cima desse monte. Quem viver, viveu. Quem morrer, morreu. Então, irmãos, faz todo sentido para uma igreja que tem esse tipo de histórico, Jesus se apresentar como ele se apresentou. Quando ele se apresenta para a igreja de Esmirna, veja o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Faz sentido, irmãos, esse texto ele se apresentar assim, porque para uma cidade que havia sido fundada, arrasada, e depois ressurge das cinzas, Jesus se apresenta como aquele que vence a morte. Uma vez morto, é verdade, mas tornou a viver. Ele faz a descrição como o eterno, aquele que rompe as cadeias da morte. Jesus se apresenta como aquele que tem o controle de tudo, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, e como aquele que é eterno, morreu e tornou a viver. Pense você, uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Essa igreja, irmãos, precisa saber que esse Jesus, ele está ciente de que tudo o quanto eles estão passando, Jesus sabe, porque ele também passou, do mesmo jeito que a cidade reviveu. Ele, de uma forma muito maior e muito mais poderosa, venceu algo que eles não conseguiriam vencer. Jesus venceu a morte e está dizendo para Esmirna: eu venci a morte, Esmirna, não tenha medo, eu venci a morte. Esmirna precisava ter esse conhecimento. Esse conhecimento haveria de trazer conforto para eles.
Ninguém existiu, irmãos. E ninguém existirá. E Jesus, de uma forma poderosa, diz: primeiro e último, morreu e tornou a viver. Não tenha medo, Esmirna. Eu estou com você. Eu estou com você. Aí aqui, nessa carta, nessa igreja, é uma igreja que não tem uma exortação no sentido negativo. Ela só tem exortações para o sentido positivo. Ela não tem um defeito, digamos assim, como tinha Éfeso. Aqui, Jesus, mais uma vez, afirma. Veja o versículo 9. 2 vezes ele diz, conheço. A palavra que é utilizada na língua original aí para conheço, não é gnosco, que traz o conhecimento intelectual. A palavra que está sendo utilizada para o conhecimento aí é idou, que é o conhecimento no sentido de percepção, de discernir, de considerar. Ou seja, Jesus está considerando, discernindo, não só um conhecimento intelectual, mas aquele tipo de conhecimento empático, que se envolve com a causa conhecida. É diferente do gnosco, que era um conhecimento só de elucubração cognitiva. Aqui ele se envolve de conhecimento empático com a igreja de Esmirna. E ele diz, Esmirna, eu conheço você. E ele diz que conhece 3 coisas, Esmirna, que são 3 características fundamentais dessa igreja, daquilo que o Senhor via. Em primeiro lugar, conheço as suas aflições. Segundo, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Terceiro, conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 3 coisas que Jesus diz, eu conheço da sua história isso, Esmirna. A primeira, as aflições, em grego, tlipis, que tem um sentido de tribulações. Jesus está dizendo a Esmirna, Esmirna, eu conheço a pressão que você está vivendo. Esmirna, eu conheço as circunstâncias pelas quais você está passando agora. Eu conheço a tentativa que os imperadores estão impetrando contra vocês, de vocês abandonarem a sua fé. Como eu falei, irmãos, os imperadores queriam ser adorados. O culto ao imperador era uma coisa que marcava a história da igreja antiga. E os crentes em Cristo Jesus, verdadeiros, eles se negavam a adorar o imperador. E por se negarem a adorar o imperador, eles sofreram tribulações fortíssimas. Aí aqui cabe uma grande reflexão. Irmãos, é possível ser fiel até a morte num mundo carimbado pelo relativismo? Sim. E quem revela no mundo de relativismo e opressão, quem revela aquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro, é o sofrimento. Quem suporta o sofrimento, ele tem compromisso, ele tem ligação. É por isso que Jesus está abrindo a CPI da igreja. A CPI é carta para os irmãos, mas a CPI também é correção para os impostores. Irmãos, só para quebrar um pouquinho, conta-se que um determinado soldado entrou numa reunião de cristãos onde a igreja era proibida. Os soldados entraram arrombando as portas da igreja. É aqui que se adora ao Senhor, é aqui que se adora a esse Deus. Vocês vão negar, vai adorar ainda, a gente vai passar aqui a metralhadora geral, um por um, aí foi logo alinhando. Você nega ou não nega o Cristo? Só sei que daquele grupão que estava lá, um número significativo, não, eu não sou cristão não sou cristão não, pode ir,
foi todo mundo embora, ficou só os que tinham se afirmado. O soldado olhou para o grupo e disse: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês são verdadeiros, que a gente é cristão também. E a gente queria separar os que são falsos, para a gente poder adorar junto. Porque, meu irmão, é na tirada do sofrimento que você sabe quem é verdadeiro e quem não é. Não é na bonança, não. E aqui em Esmirna era uma igreja que Jesus conhecia por dentro. O sofrimento mostra quem é fiel de verdade. Porque quem é fiel de verdade permanece e persevera. Aqueles que são falsos são facilmente levados pelas ondas da incredulidade. Segunda coisa, Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. Pobreza, meu irmão. Existem duas palavras na língua original para designar pobreza. A primeira palavra é torri, que tem o sentido de pobreza como pobreza mesmo, pobreza total, extrema. A representação de torri é um camarada com a roupa toda esfarrapada para baixo, assim, dependência total, não tem nada, nem o essencial. A segunda palavra é penia, que tem o sentido de pobre, mas um tipo de pobre que não tem coisas secundárias. Ele só tem aquilo que é essencial para viver. É um pobre que só tem o essencial. Veja, um pobre que só tem essencial, penia. E um pobre mesmo, pobre, dependente, pobre mesmo. Não tem nada. Aquele da canção, né? Pobre mesmo, pobre. A palavra que é utilizada aqui para dizer da pobreza de Esmirna é torri. A pobreza que Esmirna passava era profunda. Agora, por que é que Esmirna era pobre? Irmãos, Esmirna era pobre porque a pobreza de Esmirna era natural das condições de opressão que eles viviam. A pobreza dos crentes de Esmirna é uma consequência das aflições que eles passavam. Primeiro, os crentes eram procedentes de classes pobres, e muitos deles eram escravos. E aqui eu quero lembrar os irmãos que nas cartas de Paulo e nas viagens de Paulo era muito comum Paulo, em determinados momentos, levantar donativos para as igrejas que haviam começado. Por quê? Porque a pobreza era muito grande, não eram pessoas abastadas. Segundo, irmãos, nas perseguições que os crentes recebiam no século I, quando um crente era perseguido, uma coisa que eles faziam para derrubar a pessoa era saquear eles. Era comum na Palestina do século I, um crente, quando perseguido por uma expressão religiosa, no caso aqui o paganismo e o judaísmo, quando eles eram perseguidos, eles pegavam os bens dessas pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10. Veja o que a pessoa registra sobre a dinâmica da igreja naquele momento. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. São só dois versículos. 3, aliás. 32, 33 e 34. Ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações.
Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com quem os que assim foram tratados. Veja o versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O confisco dos bens era uma coisa que ocorria como fruto da perseguição à igreja primitiva. A família era atribulada, muitos aprisionados e os bens confiscados. É por isso que essa igreja, irmãos, é uma igreja cujos seus participantes são pessoas que têm poucos recursos. Agora veja o contraste da igreja de Esmirna com a última igreja, que será a igreja de Laodiceia. A igreja de Esmirna, ela era pobre nos seus recursos, mas ela era rica espiritualmente. A igreja de Laodiceia é o contrário. Ela era rica nos seus recursos, que a fazia profundamente orgulhosa, mas espiritualmente era pobre, cego, miserável, e estava nu. Irmãos, nós não podemos medir as coisas de Deus da forma como o mundo mede o desempenho nas questões humanas. A igreja de Esmirna era uma igreja profundamente atacada, pobre. É possível que ela não conseguisse nem se desenvolver, nem fazer muitas coisas. Mas o Senhor a conhecia por dentro, sabia das suas dores. Se revela como aquele que venceu a morte. Se revela como aquele que traz exortação dizendo, não tenha medo. E aqui eu quero dizer aos irmãos uma coisa, meu irmão, a fidelidade ao Senhor é a maior riqueza que alguém pode possuir. Os crentes de Esmirna, eles não tinham tesouros na terra, mas souberam ajuntar tesouros nos céus. Os crentes de Laodiceia não souberam ajuntar tesouros nos céus, porque preveriam os tesouros terrenos. Primeira coisa, pobreza. A primeira coisa, tribulação. Segunda coisa, pobreza. Terceira coisa, calúnia. Veja o texto, versículo 9. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os crentes de Esmirna tinham dificuldades financeiras, passavam por tribulações, e ainda por cima, a blasfêmia de gente ruim. Gente caluniando o que eles eram, falsos judeus que adoravam ao imperador e acusavam os cristãos. Pense aqui na situação contextual. Por quê? Porque para uma religião existir nessa época antiga, ser considerada uma religião lícita para o governo romano, ela deveria ter suas expressões de adoração e adorar ao imperador também. Se as duas coisas estivessem em ordem, tanto adorasse o imperador. Se você adorar o imperador, você pode fazer o que você quiser depois, desde que o imperador seja verdadeiramente adorado também. No caso do cristianismo, não. E eis aqui porque o texto diz que esses são falsos. Eis porque o texto diz que eles são sinagoga de Satanás. Porque se eles fossem judeus verdadeiros, eles não se rendiam à adoração do imperador do mesmo jeito que o cristianismo. Porque no judaísmo só há um Deus todo-poderoso, e ele não é o imperador. No cristianismo também.
Só há um Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Senhor. Então, esses judeus que lá tinham, que estavam levantando essas calúnias contra os cristãos, eram falsos. E João coloca a falsidade dele de uma forma pesada. Diz, essa sinagoga é falsa. Não são judeus de verdade, não. Isso é sinagoga de Satanás. Qual é o objetivo? O objetivo é atingir o cristianismo. Por quê? Porque os judeus adorando o imperador, os falsos, e adorando os seus ritos religiosos vazios, eles conseguiam perpetuar no seu sistema. E o cristianismo, quando não adorava o imperador, era tido como uma deslealdade ao imperador. E sendo uma deslealdade, o imperador podia mandar, colocar na prisão, mandar deportar, mandar fazer o que quisesse como punição. Por quê? Porque o nome deles não estava sendo adorado. A igreja, irmãos, está sofrendo na mão de impostores, falsos judeus que mostram uma falsa compreensão da sua própria expressão religiosa, que são judeus regrados pelo ódio. Por quê? Porque o cristianismo, ele cresce. E a ferramenta de crescimento do cristianismo é o próprio Deus. A unção do Espírito Santo do Senhor na vida dos irmãos, que faziam com que eles perseverassem. E nesse perseverar, muita gente ia sendo agregada a este rebanho. Por inveja, esses falsos judeus caluniavam. Aflição, pobreza, calúnia. Grandes lições nós temos para nós. Em primeiro lugar, irmãos, do mesmo jeito que Jesus conhece a situação da igreja, no passado, no presente, no futuro, você pode ter certeza, Ele conhece a tua situação também. Irmãos, é possível que alguém aqui nesta noite esteja passando por algum momento na sua vida, de algum tipo de privação material, alguma pobreza, algo tem atingido a sua vida. É possível que alguém aqui esteja sofrendo algum tipo de aflição pelo fato de ser quem é. Muitas pessoas, pelo fato de acreditarem no Senhor Jesus e terem testemunho de vida. Eu vou falar de uma realidade, irmãos. Tem gente que no ambiente de trabalho é perseguido por causa disso. Tem gente que no ambiente de trabalho é perseguido porque não participa das rodinhas nos finais de semana com o chefe A, com o chefe B. Tem muita gente, crente, que no ambiente de trabalho, ou até mesmo na escola, em função do seu testemunho de vida, é perseguido porque não faz parte do sistema, e como luz no mundo, ilumina aquilo que é treva, e as trevas se incomodam. Irmão, tem muita gente que pelo fato de defender aquilo que são e manterem-se como são, pessoas vão se levantar de forma caluniosa, levantando o falso mesmo, com o objetivo de destruir. Faz parte, a dinâmica da vida, e o texto bíblico mostra essa realidade, não tão romântica da vida. Nós não estamos vivendo um filme de Hollywood, não estamos vivendo uma série do Netflix. A vida nos mostra que é diferente. Na vida existem tribulações, existem apertos, agonias, opressões. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor diz, eu conheço. E Ele está junto, Ele sabe dessas realidades. E outra coisa, não fica só aí não. Ele falou, olha, eu vejo que vocês têm 3 coisas. Preste atenção, eu vejo que vocês têm 3 coisas. Pobreza, calúnia e aflição. Ainda vai chegar outra. Olha só, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus ainda está dizendo, vai ter outra. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar muitos aí. Tem muita gente que vê no carro aquele adesivo bonito, ora que melhora. Tem vez, irmão, que a gente ora e piora. A gente não está aqui para negar a realidade, não.
esse tipo de expressão religiosa que nega a realidade, isso é esquizofrenia, saia disso, é doideira. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. A gente não quer sofrer. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou pregando aqui um masoquismo. Ai, adoro sofrer. Bota uma injeção aqui no meu olho. Eu não estou dizendo isso, não. Eu não estou dizendo isso, não. Ninguém aqui gosta de sofrer, eu também não gosto de sofrer, não. Irmãos, eu acho ruim até a coisa mais simples. Quer ver uma coisa terrível? Sofrimento terrível, simples. Uma unha encravada, você com um sapato apertado. É ruim, não? Uma dor de dente de canal, que só dói de 1h30 da noite. E que fica dando chuchada. É ruim, não? Eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer, não, irmãos. Mas o sofrimento faz parte da vida. E esse tipo de expressão religiosa, pare de sofrer. Esse tipo de expressão religiosa, ele retira você da realidade da vida. E quando a gente não atende, não discerne aquilo que está ao nosso redor, isso tem nome, isso é esquizofrenia. Esquizofrenia. Jesus, o Senhor, não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem colocados na fornalha. Não impediu, irmãos, mas estava junto com eles. O Senhor não impediu que Daniel descesse à cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. O Senhor não impediu que Estevão fosse apedrejado, mas as dores daquelas pedras não chegavam até ele, porque o Senhor estava com ele, e ele via a glória do Senhor. Irmãos, nós vivemos momentos de sofrimento, é verdade, mas a nossa convicção real, a nossa esperança, e essa esperança é fantástica, é necessária, é que pode estar no sofrimento que tiver, o Senhor conhece, e não só conhece, Ele está ao nosso lado. E Ele não nos dá um sofrimento maior do que o que nós possamos suportar. Aqui a gente vê esse alerta, Jesus alertando para a realidade. Os crentes de Esmirna haveriam de enfrentar prisões. Vocês vão ser presos, olha. Não tenha medo do que está prestes a acontecer, porque o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui uma observação. Eu quero lembrar aos irmãos que nessa época aqui, a prisão era a antessala da morte. Por quê? Porque aqui tem negócio de direitos humanos, nem tem FGTS, nem tem INSS. Irmãos, o imperador romano, quando destinava alguém à prisão, eles não tratavam dos prisioneiros lá, não. E geralmente os prisioneiros morriam de fome, morriam de peste, morriam de lepra. Você quer ter uma ideia do que, em tese, seria as condições socioculturais desse momento? Existe um filme muito interessante chamado Quo Vadis. É um filme antiguíssimo. Muito antigo. E é um filme chamado paranarrativo. Por quê? Porque o cara que dirigiu Quo Vadis, ele queria falar de Jesus sem falar em Jesus, como é o livro de Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia onde não existe o nome Deus, mas a gente vê o Senhor em todos os conceitos. O filme Quo Vadis é um filme que não se fala de Jesus, mas a gente percebe a ação de Jesus do começo até o fim. E lá mostra como eram tratados
aqueles que eram prisioneiros na Palestina do século I, abandonados nas masmorras. Morria de fome. Se tivesse família que ajudasse, ótimo. Se não tivesse, fome, peste e principalmente lepras. Simples assim. Jesus está dizendo, não tenha medo, o diabo vai lançar vocês na prisão. Agora veja, essa prisão que é sofrimento, em primeiro lugar, tem objetivo. O texto diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Para prová-los. Segundo, esse sofrimento não é um sofrimento para sempre. Jesus, além de alertar para o sofrimento, Jesus diz que esse sofrimento não é para sempre. Tem objetivo, é para prová-los, e tem tempo determinado. É durante 10 dias. Seja do ponto de vista quantitativo, literal, seja do ponto de vista simbólico, o texto nos mostra que é um sofrimento que tem começo, meio e fim. Não é para sempre. Esse sofrimento tem prazo. Ele é completo, mas é pequeno, é temporário, não é para sempre. Irmãos, os crentes estão para serem testados. Deus é fiel, irmãos. Não permite que nós sejamos tentados, nem testados, além das nossas forças. E é o próprio Deus que está supervisionando isso, mesmo sendo executado por Satanás. O texto diz, o diabo lançará vocês na prisão. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Jó. Quem viu Jó comigo aqui sabe, que Jó foi pedir autorização. A supervisão total é do Senhor. O diabo vai lançar para provar? Vai, mas o tempo é daqui até aqui, não mais do que isso. Quem diz sou eu, aquele que começa e aquele que termina. E tem objetivo, o objetivo é para prová-los. Não é sofrimento sem objetivo algum. Deus está supervisionando esse teste. E aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção a essa última característica. Porque, em linhas gerais, as pessoas pensam equivocado sobre esse texto. O texto diz assim, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Presta atenção a essa exortação. Muitas pessoas pensam que esse texto, ela faz alusão a um sentido temporal. Em que sentido? A ideia aqui é assim, tem muita gente que pensa assim, se eu aceitar Jesus e ficar crente até morrer, eu sou fiel até a morte. O texto, neste sentido, no contexto, e levando em consideração as palavras, não apontam para essa realidade cronológica, mas apontam para a intensidade. Se você for fiel, e a sua fidelidade for até encarar a morte, eu vou dar a você a coroa da vida. Por que coroa? Por causa dos jogos istmicos. Eu não disse a vocês que Esmirna tem um estádio? E para a coroa se ganhava 2 tipos, ou uma coroa de louro, que marcava aquele que vencia a competição. E uma coisa interessante, para aquele que marca, e que é marcado por ter ganhado, enquanto aquele louro, aquele laurel, era colocado sobre sua cabeça, e estava bonito, bacana lá na cabeça dele, ele tinha prerrogativas especiais. Geralmente participava de festas especiais, tinha condecorações especiais. Nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, você vai receber uma coroa.
Se a sua fidelidade for uma fidelidade ao ponto de você entender que a sua vida deve ser derramada aos pés dessas circunstâncias, saiba, eu estou dando a você a vida novamente. A coroa da vida é sua. Ele está fazendo isso, irmãos, como um paralelo em relação a ele mesmo. A questão em destaque aqui não é ser fiel até o último dia da vida. A questão é ser fiel a ponto de morrer por essa fidelidade. É preferível morrer do que negar Jesus. Ele toma ele mesmo como base, meu irmão. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. No entanto, Jesus saiu da cruz direto para a coroa. Foi isso que o Pai fez com ele. E ele agora diz a Esmirna: Esmirna, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Irmãos, o que deve ser enfatizado aí não é a morte, mas é a vida eterna, perene, constante, não é a morte. Por quê? Porque a morte, meu irmão, Jesus já venceu. O que deve ser enfatizado aqui é que a fidelidade, ela tem uma recompensa do Senhor. Essa fidelidade, ela tem uma recompensa, e essa recompensa é a vida nele. Quem acha que ganha a sua vida com as demandas do mundo, você pode ter certeza, meu irmão, você está perdendo ela. Mas aquele que abandona a sua vida, e aquele que no seu coração, ao invés dos tesouros da terra, tem os tesouros eternos do Senhor, esse tem fidelidade, esse recebe a coroa da vida, esse é premiado por Jesus. Última coisa, versículo 11, fórmula exortativa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é só a Esmirna, você vai ver que é as igrejas. Isso é uma fórmula exortativa comum, que haverá de permear todas as cartas. Ele agora está chamando a atenção para um fato. Qual é o fato? A promessa final, aquele que vem ao vencedor. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aí o texto bíblico nos mostra, tem uma ciência chamada hermenêutica, que se divide em duas partes. A hermenêutica chamada geral para os textos gerais, a hermenêutica especial para os textos especiais. Na hermenêutica geral, no ponto de vista 1, lá diz o seguinte: nós precisamos interpretar o texto no próprio contexto. E a sub-regra diz que o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13. Aliás, Apocalipse no capítulo 20, no versículo 13. Veja qual é a segunda morte. O próprio texto de Apocalipse mostra qual é a segunda morte. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Qual é a segunda morte? O lago de fogo é a segunda morte, versículo 14. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, meu irmão, se você nasceu apenas uma vez, é possível que você morra duas vezes, porque você vai morrer aqui, o seu orgânico, de forma terrena, mas se você não fez a sua aliança com o Senhor, você viverá a morte eterna, não estará no livro da vida. Agora, se você nasceu duas vezes, se você nasceu fisicamente, mas em Cristo Jesus você é nova criatura, nasceu de novo, você só vai viver, se viver, uma morte. A segunda morte, que é o afastamento eterno do Senhor, você não terá.
É essa a convicção que precisa estar nos nossos corações. O vencedor não sofre a segunda morte, não sofre a morte eterna. Eu gostaria de enfatizar algumas realidades para que nós pudéssemos orar nessa noite. Irmãos, tribulações e sofrimentos fazem parte da dinâmica da vida. No caso de Esmirna, as tribulações e os sofrimentos eram muito grandes, mas Jesus sabia de cada um deles. E Jesus leva em consideração cada um deles. Segunda coisa, meu irmão, Esmirna era uma igreja que era pobre nos seus recursos, mas era uma igreja que era rica espiritualmente, porque ela tem no seu coração as verdadeiras prioridades. Ela colocou na prática aquilo que é ajuntar tesouros nos céus e não abriu mão da sua fidelidade. E terceiro, meu irmão, Jesus conhece a realidade da igreja. Jesus conhece os seus contextos. E de forma empática fala as necessidades da igreja. O Espírito Santo tem falado muito aos nossos corações. Porque, meu irmão, é pela palavra, é o Espírito Santo quem fala. Esteja atento ao que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o mesmo, o Senhor passeia na igreja. Ele continua falando pela palavra, Ele continua falando pelas impressões. O Espírito Santo fala a nossa alma. E esse mesmo Espírito que conhece as igrejas, Ele também conhece você individualmente. Ele sabe das suas dores. Ele sabe das suas aflições. Eu acho muito interessante e sempre gosto de pregar mensagens em séries de livros. Por quê? Porque muitas vezes essas mensagens, elas são dirigidas a nós. Final de semana próximo passado, recebi uma notícia que chocou um pouco a mim. Eu confesso que fiquei abalado. Ontem foi um dia de consolidação disso, ainda estamos nos adaptando. Os irmãos têm acompanhado a minha luta com os meus pais. E meu pai está com câncer, além das cardiopatias. Ele não sabe. Ontem reuni, juntamente com as minhas irmãs, a gente reuniu uma parte da família, porque o meu pai foi até o hospital com a minha irmã mais velha, para delinear alguns aspectos do tratamento no hospital, agora o hospital universitário, né? E eu estava com a minha mãe ontem, com a incumbência de dizer para ela que o seu esposo, meu pai, está com câncer. Eu pedi oração, alguns irmãos sabiam da minha realidade. Louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe recebeu essa informação, uma serva do Senhor. Ela recebeu com a maturidade de quem sabe que o sofrimento faz parte da vida. Irmãos, Deus atuou de uma forma tão poderosa, porque além da sensibilidade de entender aquilo ali, a gente está unido, irmãos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não sei como, mas vai ser. Já é glorificado. Aquilo que a gente entendia que era um processo de metástase, ontem a médica já descartou essa hipótese. E já colocou algumas coisas já de uma forma bem pontual e já reduziu muitos aspectos disso. Meu pai ainda não sabe. Meu pai é um cardiopata severo que se emociona com qualquer coisa. Para você ter ideia, por saber que ontem, terça-feira, ele haveria de ir ao hospital, ele passou mal segunda, e ontem, antes de ir para o hospital, ele ainda estava passando mal, de nervoso, que ele não entra, ele não gosta de hospital. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai dar força para a gente, vai nos tornar
como nós somos uma família abençoada, unida. Aqui e ali surge um probleminha, mas esses probleminhas têm nos unido. E nós temos buscado que o nome do Senhor seja glorificado. Peço oração aos irmãos. Mas eu quero dizer, irmãos, que faz parte. É assim. A nossa vida aqui, ela é temporária. Nosso sofrimento é temporário. Tem prazo. Para Esmirna era de 10 dias. A nossa vida aqui na terra, ela é temporária, tem prazo. Salmo 90, versículo 10 diz que para uns 70, 80 anos, o que passar disso, canseria e enfado. A nossa verdadeira vida, ela não está aqui. A nossa verdadeira vida, irmãos, é direto, face a face com o Senhor para a eternidade. E nós precisamos optar por, a partir de agora, adorar a esse Senhor, até mesmo nos sofrimentos e nas dores. Não é aqui a nossa casa. Nós estamos indo ao Pai. Hoje eu gostaria de fazer uma oração muito diferente, irmãos. Sabe o que é? Não pense você que eu vou orar por nenhuma demanda pessoal de nenhum de nós. A igreja de Esmirna era uma igreja sofrida. E eu quero lembrar aos irmãos que existem igrejas que sofrem. Existem igrejas que sofrem. E eu gostaria de, nessa noite, fizéssemos uma oração estratégica, missionária. Essa igreja tem enveredado por se adaptar a essa realidade, que foi uma coisa que se distanciou dos nossos modelos, mas é uma realidade bíblica, chamada igreja multiplicadora de relacionamentos discipuladores. E um dos princípios do relacionamento discipulador é entender que a oração deve ser encarada como um fator estratégico. E hoje nós vamos orar, no ponto de vista mundial, por igrejas que sofrem. Quero lembrar os irmãos de uma igreja sofrida, que nós, de alguma forma, fazemos parte da história dela. A igreja em Moçambique, que no início do ano foi assolada por uma tempestade. Os irmãos se lembram disso? Vamos orar por ela. A igreja em Moçambique, que sofreram tempestades no início do ano, elas estão lutando para se refazer, lutando para se reconstruir. Isso do ponto de vista mundial. Quero orar, irmãos, pelas igrejas brasileiras. Muitas igrejas hoje estão buscando se reorganizar. E o projeto de missões nacionais, em cima de igrejas multiplicadoras, precisa encontrar um espaço maior nas igrejas do Brasil. E nós precisamos melhorar e nos adaptar mais a esses princípios e essas realidades. Eu oro por esse projeto, juntamente com os irmãos. E eu quero pedir oração, irmãos, por um Esmirna de João Pessoa. Essa igrejinha aí. Essa igreja aí, irmãos, é a igreja que minha sogra congrega. Ela é uma neta dessa igreja aqui, porque ela é filha da igreja que foi pastoreada pelo pastor Jair Rufino, Jardim Veneza. E essa igreja é filha do Jardim Veneza. Essa igreja, ela está no Esmirna. Na frente dessa igreja tem um centro de macumba. Sabe o que foi que aconteceu? Houve um momento em que, quando o pastor de Jair Rufino ainda estava vivo, o centro de macumba queria deitar e rodar mesmo. Na hora do culto, botaram mais um sistema de som para frente da igreja. Sabe o que foi que aconteceu nessa Esmirna daqui de João Pessoa? Pastor Jair Rufino, Leão, ele orou e disse, em nome de Jesus, esse som, ele vai ter que se acabar. E por uma realidade profunda, maravilhosa, espiritual, o som se acabou mesmo.
Agora, irmãos, essa igreja aí, ela não está nesses padrões da gente, de que a gente tem, de igreja que é uma igreja de mídia e tal. Não sei. Não, irmão, é igrejinha de bairro, sofredora. Sabe qual é a virtude dela? Permanecer. Existem muitos trabalhos que a virtude maior deles é permanecer do jeito que está. Porque muitas vezes a pressão e a opressão é tão grande. Irmãos, o pastor dessa comunidade foi meu aluno. O nome dele é até Nino. Coitado. Ele tem família com criança pequena, trabalha numa farmácia, nos finais de semana passa a noite na rua às vezes, levando o evangelho para gente pobre no meio da rua. Essa igreja, coitada, é daquelas igrejas que, Leão, chega um certo tempo, aí está bem cheinha, aí acontece negócio, fulano viaja, não sei o que, acontece negócio, tá, não sei o que, quando daqui a pouco só tem a minha sogra, minha cunhada, meu sogro, uns 2 ou 3 irmãos, bem pouquinho, aí começa tudo de novo. Isso aqui não é ministério de cidade viva, nem da IEB, nem da primeira. Não, irmãos, é daquelas igrejinhas pequenininhas, cuja virtude dela é permanecer. E eu queria orar com os irmãos, para que essa igreja permanecesse, porque enquanto ela estiver ali, e gente passar por aí e ver, aí tem uma igreja, o nome do Senhor é glorificado. Eu quero pedir aos irmãos encarecidamente que orem por essa igreja, para que ela possa permanecer. Se for para crescer, que cresça. Mas na vontade do Senhor. Mas se for para permanecer, permaneça. Fique lá. Seja fiel até a morte. Com uma pregação constante. Pessoas que estão lá adorando o Senhor com seu coração aberto. Mas aqui em João Pessoa tem Esmirnas. No interior do estado tem Esmirnas. Eu quero lembrar aos irmãos uma coisa. Existem igrejas no sertão que, se não forem as igrejas da capital, elas não vão existir. Porque são igrejas que têm uma dinâmica muito parecida com essa. Quando a igreja está bem fortezinha, não tem emprego. Aí os irmãos têm que ir para outra cidade. Aí a igreja começa tudo de novo. Sofre pastor, sofre igreja. O pastor que fica lá agoniado, coitado. Pensa que o problema é ele. E não é. Às vezes é o contexto, é a cultura. É a igreja que tem que ser dessa forma. Nós precisamos orar, irmãos, por esse tipo de trabalho. Para que eles possam perseverar, permanecer. Porque eles também são expressão para a glória de Deus. E tem gente que passa por aí e recebe a mensagem do Evangelho. E é tocado pelo Espírito Santo do Senhor. E a sua vida é modificada. Assim como nas grandes igrejas. Ore pelas pequenas igrejinhas. Vamos orar? Sim? Sim. Sim, eu quero chamar aqui à frente os irmãos da Missão Braços Abertos, para que nós possamos orar por vocês também nesse momento. Nós temos aqui uma representação muito significativa dos irmãos dessa casa de recuperação, essa missão, São Braços Abertos. O pastor Júnior Meirelles está aqui. Pode subir, suba. Esses irmãos têm vindo para cá. Nós vamos orar nesse contexto. Aqui é outra Esmirna, viu? Você quer saber o que é pressão para continuar funcionando? Converse com esse homem aqui, ó, e depois, viu? Pergunta ele assim, você está precisando de alguma coisa? Pergunta a ele. Faça só essa perguntinha para ele, para você ver o que é que você vai ouvir. É outra Esmirna. Pessoas que sofrem, mas que dão testemunho de fidelidade do Senhor. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, em primeiro lugar, a igreja em Moçambique, igreja que nós oramos aqui. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, o pastor Madeira, sua família. Queremos te pedir, Senhor, daquela igreja em Moçambique, que eles estão se reconstruindo, se restabelecendo,
Meu Deus, meu Pai, ajuda na reconstrução daquela igreja, daquelas famílias, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado naquele lugar. Senhor, nós vimos aqui agora para a nossa nação, a nação brasileira. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, pelas igrejas brasileiras, sobretudo aquelas que estão se envolvendo no processo de igreja multiplicadora, que estão se envolvendo em relacionamentos discipuladores. Meu Deus, meu Pai, que haja uma unção especial do Senhor nesse caso, e que os problemas possam ser vencidos. Meu Deus, meu Pai, nesse momento clamamos, meu Pai, pela missão Braços Abertos. Eles que têm suas demandas, suas dificuldades, mas o Teu nome tem sido glorificado. E eles estão aqui em pé de cabeça erguida. E vão continuar, porque o Senhor quer. Vão continuar, porque percebem do Senhor esse empoderamento. Mas também clamamos, Deus, pela sua liderança. Nós te pedimos que o Senhor levante voluntários e que levante recursos também. Meu Deus, meu Pai, agora de uma forma muito especial, nós queremos orar pela igrejinha lá no Costa e Silva. Aquela igrejinha, uma igrejinha simples, de pessoas simples. Nós queremos te pedir, Senhor, que eles consigam perseverar. Queremos clamar, Deus, no nome de Jesus, que mais pessoas possam ir, ouvir a verdade do Evangelho naquele lugar, e aquele lugar possa perseverar. Oramos no nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos, pastor Nino, que está naquela congregação. Nós te pedimos, Deus, Senhor, dê estratégia, dê poder, mas também dê conforto ao seu coração. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Clamamos por um avivamento em nosso coração. Clamamos por essa igreja que é a nossa também, que está fazendo aniversário esse mês. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom final de semana.